Olá, pessoal. Eu sou a Ju Felício. É com muita alegria que hoje a gente vem aqui apresentar para vocês o nosso primeiro programa do Asfalto às Nuvens. É um programa dedicado a quem gosta do turismo, para quem gosta de viajar, para quem tem esse espírito de liberdade, que quer conhecer um pouco mais sobre a estrada, as suas histórias e as pessoas que a gente encontra pelo caminho. Nós trouxemos essa ideia para vocês, para que todos possam entender que viajar é fácil de ir, você pode também. Você pode fazer de forma independente, você pode fazer com acompanhante, você pode fazer sozinho. E a gente hoje vai iniciar esse programa mostrando para vocês uma pessoa extremamente especial, uma convidada que é, para mim em particular, é uma pessoa que traz uma história divina de inspiração, de coragem, de força, e é uma mulher, é uma menina, que para mim é uma menina, e que ela vai contar pra gente a história com muito prazer e com muito orgulho, que eu convido você, Pamela, para contar pra gente toda a sua trajetória. Como é que tudo isso começou e quando foi a virada dessa chave para você? Oi, Ju, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com você e compartilhar um pouco da minha história. Então, meu nome é Pamela, eu sou viajante já faz 2 anos e eu viajo sozinha, entre aspas, né? Porque eu viajo com o meu cachorro, o Jorge Bernardo, naquele carro ali. Então, é isso! Essa história com a estrada, como é que ela começou, Pamela? Como que você teve essa ideia de vir sozinha com o Jorge para a estrada? Olha, eu acho que tudo começa com a minha conexão com a natureza. Eu fui criada no interior e eu sempre fui muito conectada à natureza, eu sempre fui muito livre, pois era um lugar muito seguro e a gente era crianças livres que brincavam na natureza. E aí, quando eu fui para a cidade, fui para trabalhar, eu me desconectei com isso e eu comecei a sentir muita falta. Então, a minha conexão com a estrada, eu acho que começou aí, com a minha conexão com a natureza, porque a estrada me traz isso, me traz muita natureza. Eu acho que o início de tudo foi aí. E aí veio o Jorge junto. Sim, quando eu decidi que eu ia viver essa vida, o Jorge já estava comigo há 2 anos. Então, ele já tem quase 4 anos. Isso tudo que você foi para a estrada, pensou, foi planejado? Você planejou isso com antecedência? Você me conta isso, Pamela. Planejei na medida do possível, né, Ju? Porque é impossível você prever. Quando a gente começa o dia, a gente não sabe como ele vai acabar. Então, todo dia é muito imprevisível. Mas assim, para você começar essa história toda, quando você começou, você trabalhava? Você trabalhava? O que você fazia da Sim. vida para você largar tudo e falar, agora eu vou ver na estrada? Tá. Eu sou dentista de formação, eu trabalhei 10 anos, trabalhei não, eu dediquei 10 anos da minha vida para isso, dentro de faculdade, pós-graduação, especialização. E, como eu disse, eu trabalhava presa no consultório, então eu não via muito se chovia, se dava sol, então eu acho que essa vida presa no consultório fez eu me despertar, na verdade fez eu passar por muitas coisas, né, para até eu chegar no meu despertar. Eu tive problemas com ansiedade, tomei ansiolítico, fui psiquiatra, psicólogo, e aquilo não estava me fazendo bem, e foi, eu chamo do meu despertar, quando eu percebi que aquela vida não me faria feliz nem mais um dia, e não tinha por que eu continuar com aquilo. E aí veio muitas fases, né? A pesquisa, é seguir a galera que faz isso, né? Me inspirar em outras pessoas, principalmente pessoas que viajam da forma que eu viajo, com um cachorro, mulheres que viajam sozinha. Então, foi muita pesquisa, eu acho Novas, que... Exatamente. né? Mulheres, porque você é uma moça nova, é uma moça bonita, e que de repente seu pai e sua mãe devem ter pensado, meu Deus, a minha filha vai sair desse mundo sozinha com um cachorro. Como é que foi isso? Me conta. A relação dos meus pais com isso? Olha, no começo eles achavam ou torciam, né, para que fosse fogo de palha, para que eu desistisse, para que eu saísse e voltasse, né, voltasse para minha vida, porque querendo ou não, essa vida que eu construí trazia orgulho para eles, né? Então eu era uma mulher bem-sucedida, com 25, 26 anos eu já era considerada uma mulher bem-sucedida. Então foi um choque para eles. Tal, não sei se eu usaria a palavra se foi decepcionante, não sei, nunca me falaram isso, né? Mas pode ser que tenha sido. E também muito a questão da segurança, porque era novidade, uma completa novidade para eles. Eles não sabiam, eles imaginavam na verdade que não seria nada seguro, nem eu sabia como que ia ser. Então foi difícil. E aí você tem que enfrentar a estrada sozinha.
com todos os desafios um carro. Você tem que conhecer o mínimo da mecânica para você poder saber o que seu carro está fazendo um barulho diferente. Então você teve que se preparar, inclusive, na parte mecânica, né, do carro. Sim. Eu tive um período da minha vida em um relacionamento que eu viajava de Kombi Home. Então, assim, eu já fui introduzida por essa vida de motorhome, de viajante, né, de road trip. E a Kombi dava muito problema mecânico. E aí, quando eu fui decidir pelo carro que eu queria viajar, o primeiro fator era um carro que não me desse problema. E foi assim que eu escolhi o meu carro. E eu sabia que não poderia me deixar à noite na BR, precisando de alguma manutenção. Então, esse carro eu escolhi por causa disso. Eu sabia quais eram as minhas limitações. Então, Você roda um período durante o dia e você para depois em segurança, né? isso. Eu gosto de viajar de manhã e até 4 horas da tarde já estar procurando um lugar para passar a noite. Isso tudo você tem que ter um planejamento, né? Não adianta você sair só assim pela estrada e falar, hoje eu vou sair, vou dormir em qualquer lugar. Ou você vai e sai e dorme em qualquer lugar. Me conta isso. Eu faço uma pesquisa prévia. Por exemplo, se eu vou sair hoje ou amanhã, eu pesquiso posto de gasolina no caminho, os pontos turísticos que tem no caminho para não passar despercebido, né, não conhecer alguma coisa, e também alguns possíveis lugares para dormir. Mas pode ser que eu encontre algum lugar no caminho, pode ser que pare no posto de gasolina, pode ser que eu nem chegue no destino que eu quero, que alguma coisa me chame mais a atenção. Então não é certo. E aí eu enquanto mãe, vou dizer para você que eu imagino tanto que sua mãe e seu pai devem ter ficado preocupados, pensando se está dormindo num posto de gasolina, tendo que pensar na mecânica do carro, tendo que pensar se você tem a comida, cuidar do Jorge, que né, é o seu filho ali, que você tem uma responsabilidade com ele também. Então eu imagino a cabeça do pai e da mãe quando uma filha vai para o mundo, né? O que isso transformou a vida de vocês enquanto família? Olha, foi uma transformação muito dolorida, foi um processo muito longo. No começo eles sofriam muito, eu imagino que eles nem dormiam direito. Depois que eu saí para viajar e eu voltei para passar Natal, eu descobri que meu pai tinha ido parar no hospital. Quando eu saí para viajar, ele é cardíaco, então ele teve uma crise ali de nervoso, alguma coisa, achou que estava, sei lá, que estava passando mal, estava realmente. Então ele foi parar no hospital. E é muito dolorido para mim saber que eu estava causando esse sofrimento para minha família. Eu realmente me achei muito egoísta e realmente, de certa forma, a escolha que eu fiz foi egoísta, porque foi pensando em mim, na minha felicidade, né? Mas hoje em dia, depois de quase 2 anos, eles sabem que isso me fez muito bem. Eles perceberam a diferença da Pamela dentista e da Pamela aventureira. Então eles sabem que isso me faz muito bem. Recentemente, inclusive, minha mãe mandou um áudio muito. Minha mãe, olha, depois que eu saí viajar, a gente se conectou muito mais. Eu acho que até emocionalmente, assim, tem muito mais liberdade para falar sobre emoção, sobre sentimentos. Eu sinto que isso melhorou muito, sabe? A gente quebrou um bloqueio. E ela falou pra mim, olha, eu tenho muito orgulho de você, você é um exemplo. A minha mãe falar que eu sou um exemplo pra ela, que eu sou inspiração, é muito legal. E ela fala que ela fica muito feliz por eu ter feito isso, porque ela sabe que se eu não tivesse feito, eu ia estar infeliz. E se eu estivesse infeliz, eles estariam infelizes. Sim, sim, eu acho que essa é a grande ideia, né? Você poder deixar o filho ir para o mundo, deixar uma mulher ir para o mundo, sozinha e sabendo que ela está plena, feliz e realizada. Porque talvez se você tivesse no seu consultório, você não teria nada disso que você vive hoje, né? E sobre a segurança, que eu acho que seria o maior problema para eles, a gente não tá 100% seguro em nenhum momento. Ou é viajando, ou é trabalhando, como eu trabalhava antes, é saindo da academia, é saindo do mercado. Então a gente não tá seguro em nenhum lugar, em nenhum momento. Eu sou muito questionada se eu tenho medo. É óbvio. Eu ia perguntar isso. Você óbvio. tem medo disso? Porque a gente viaja com o nosso motorhome, mas sou eu e o Paulo, eu tenho uma companhia, tem uma pessoa ali. Mas você tem medo, então, de alguns momentos estar sozinho? Sim, eu respondo isso muito prontamente. Sim, eu tenho medo. São muitas coisas, como o nosso dia é muito imprevisível, são muitas coisas que podem acontecer, desde saúde, problemas mecânicos, algum acidente comigo, com o Jorge, muitas coisas podem acontecer, até questão de assédio, violência, tudo isso pode acontecer, mas pode acontecer em qualquer lugar, e talvez as pessoas achem que na estrada é mais perigoso, mas não é até menos perigoso.
E aí a gente começa a quebrar um pouco de alguns paradigmas, né? Que a mulher sozinha ela não pode ir, que a mulher sozinha tem algumas limitações. E você veio para mostrar para a gente exatamente o contrário, né? O quanto é possível uma mulher bonita, jovem e independente poder fazer esse caminho que muitas pessoas têm vontade, mas não têm coragem, ou às vezes falta um planejamento. Para quem quer começar essa vida, falta um planejamento, precisa, aliás, de um planejamento. Não dá para começar sem planejamento, principalmente financeiro. O planejamento é o essencial. Algumas pessoas saem, fazem sem planejamento, algumas dá certo, algumas têm essa sorte, mas é ir na sorte. E eu não quis arriscar, porque era o sonho da minha vida, eu não queria arriscar ir sem planejamento e que eu tivesse que voltar e recomeçar de novo, né? Então eu planejei muito bem e eu recomendo que planeje. Porque você já passou algum perrengue, algum aperto assim na estrada? Quando você sozinha, você já teve alguma história para você contar pra gente assim de alguma coisa que foi ruim que você passou ou ainda não? Sim. E é uma coisa que poderia acontecer e aconteceu. Não, não foi com você? Não, acho que você não. E- Que foi a dengue. Ah, tá, da dengue, da dengue. Conta pra gente essa história da dengue. Eu peguei dengue na Argentina. E sempre que me perguntam qual foi o seu maior perrengue, foi ter pego dengue na Argentina sozinha e ainda tendo a responsabilidade de cuidar de um cachorro. E Nossa, mas como que foi isso? Conta aqui pra mim. espero que esse perrengue não se atualize, que Uma seja piloto. esse, sempre esse. Mas só pra entender, não tem a ver com a viagem. Foi o meu maior perrengue e tem a ver com dengue que a gente pode pegar em qualquer lugar, em casa, viajando, trabalhando, né? Então, Mas o fato de você estar sozinha na estrada, você teve que se virar sozinha também. Então você também tem que estar preparada para esses momentos em que você está sozinha na estrada, né? então, sobre a dengue, não tem nem como a gente se preparar para isso com antecedência. Não tem como. É um susto, né? Algo que acontece e foi com certeza um dos dias mais difíceis da viagem. Foram 10 dias, foram 8 dias de febre alta, que eu não tinha força para andar 100 metros sem ter que parar para descansar. Eu não tinha força para fazer comida para mim, então eu fiquei muitos dias sem comer. Nossa. E como eu tinha o Jorge, eu estava numa região muito seca e quente. Eu sabia que eu não ia ter força para levar ele fazer xixi, cocô 1 a 2 vezes no dia. Então a gente ficou em um campo. Então eu fiquei muito desconfortável, passando calor, deitada no chão, assim, porque eu fiquei tipo morrendo. Largada esperando alguém chegar Só para te esperando socorrer. o tempo passar. E por causa dele. Então eu fiquei nesse desconforto porque por causa dele, porque eu tinha que pensar nele. E aí depois de 8 dias que a minha febre baixou, eu voltei a comer, chegou um anjo na minha vida, mais de uma, na verdade, que começaram a me alimentar, que eu comecei a ficar forte de novo. Aí eu fui para uma hospedagem, né? Uma hospedagem com ar-condicionado, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais. Foi difícil, foi difícil. E para minha família, nesses dias foram os piores. E eu acho que a gente pensa que a estrada é fácil, né? A gente não espera que venha uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dengue, e a gente tem que estar preparado para isso. Mas muita gente que sonha em colocar o pé na estrada, isso não é empecilho, então, né, Pamela? A gente sabe que não, né? Isso não é empecilho, porque viajando ou não, a gente está sujeito, né? A que isso aconteça. E para a gente fechar, qual é o destino, o próximo destino que você pretende e qual é o do seu sonho? Porque você tem um próximo e tem o do sonho. Qual que é esse? Me conta. O próximo qual é e o sonho qual é? Para mim é difícil responder os dois. São muitos, né? São muitos, muitas opções. E como eu não tenho agenda, não tenho muito cronograma, por exemplo, minha próxima agenda é em novembro. Meu próximo compromisso. Então eu tenho até novembro para viajar, né? Então, o que eu posso dizer? O meu próximo destino é a Serra da Mantiqueira. Que tem muita coisa linda para Tem você muita ver, coisa né? linda. E aí o meu próximo destino dos sonhos, eu sempre tive vontade de conhecer Fernando de Noronha. E é um destino que eu nem consigo ir de carro e nem como cachorro, mas segue sendo. Mas esse é um sonho, né? Por que não? Pamela, obrigada por ter vindo, por compartilhar com a gente a sua história, por compartilhar com a gente momentos felizes, momentos difíceis e sonhos, né? Porque todo mundo sonha em poder viajar e eu acho que você é inspiradora para todos nós, de verdade. É uma inspiração porque a gente se limita a tanta coisa, né? Sim.
A gente se limita de ser feliz, né? Isso é bizarro. As É. pessoas limitam a felicidade delas. E viajando eu percebo que a felicidade da gente não pode ter limite. A gente tem que estar sempre buscando por mais. E é isso que eu busco, e é isso que eu compartilho, né? Eu compartilho nas redes sociais. Agora, antes da gente começar, acabei de receber um texto de mulheres, principalmente mulheres, que se inspiram em mim. E muitas falam, olha, eu não consigo fazer o que você está fazendo, mas eu vejo seus vídeos e eu consigo ser um pouco livre através de você. Então eu compartilho dessa forma e hoje em dia é meu trabalho, mas não comecei nesse intuito, comecei realmente no intuito de Lembrando que compartilhar. hoje você tem uma rede social de quase 500 mil pessoas, não é isso, Cláudia? Eu tô em 4 redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok e Facebook, e a gente já passou dos 500 mil seguidores. Então, você realmente é uma inspiração para todos nós, de coragem, de determinação, né? E de força, porque você tem que seguir cuidando, inclusive, do Jorge. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Taubaté te recebe de braços abertos. E aproveita a Serra da Mantiqueira, que tem muita coisa bonita aqui. Muito obrigada, Ju, tô muito feliz.